Você mora em algum lugar aqui na Terra e tudo o que você conhece está localizado neste planeta. Porém, já parou para pensar o quão pequenininha a Terra é quando comparado com todo o universo? Vamos fazer um exercício para entender isso melhor. Imagine que estamos nos afastando da Terra, como se estivéssemos dando um passo para trás. À medida que nos afastamos, conseguimos ver a nossa vizinha cósmica mais próxima, a Lua. A Lua parece bem próxima no céu noturno, mas na verdade não está tão perto assim. Ela está a uma distância média de cerca de 384 mil quilômetros de você neste momento. Para ter uma ideia, daria para colocar um total de 30 terras alinhadas nessa distância. Agora, imagine que você está dirigindo um carro a uma velocidade constante de 100 km por hora. Se você quisesse percorrer essa distância até a Lua, levaria aproximadamente 160 dias dirigindo sem parar. É incrível pensar que apesar dessa enorme distância, 12 seres humanos tiveram a oportunidade de pisar na Lua. Isso representa a maior distância que qualquer pessoa já esteve longe da Terra, e é considerado um dos maiores feitos da história da humanidade. Imagine como a Terra seria vista da Lua, se você estivesse lá com esses astronautas. Seria uma esfera azul brilhante no espaço, um lar distante. E se você quisesse enviar uma mensagem para alguém aqui na Terra a partir da Lua, essa mensagem viajaria a uma velocidade surpreendente, levando cerca de 2,5 segundos para chegar ao nosso planeta. Isso acontece porque a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue viajar a essa velocidade incrível. É interessante notar que as ondas de sinais de rádio, que são as ondas eletromagnéticas usadas para transmitir informações como músicas, notícias e até mesmo mensagens de voz, também viajam na velocidade da luz. Isso significa que quando você liga o rádio ou usa o celular para fazer uma ligação, os sinais de rádios estão viajando a essa mesma velocidade alucinante, permitindo que a comunicação chegue até você em questão de segundos. É como se a informação estivesse correndo pelo espaço a uma velocidade incrível, conectando pessoas ao redor do mundo e do cosmos em um piscar de olho. Claro, a velocidade da luz tem um limite. Quanto mais distante você estiver, mais tempo levará para que a informação chegue até você. E é aí que entram os famosos anos-luz, que indicam o tempo que a luz daquele objeto levou para chegar até nós. Bom, vamos nos afastar um pouco mais da Terra. Essa foto foi tirada a partir de Marte, e aquele pequeno ponto que você vê é a Terra, vista da superfície do planeta vermelho. Parece bem distante, não é mesmo? Pois é, em média, Marte fica a uma distância incrível de 225 milhões de quilômetros da Terra, mas às vezes essa distância pode aumentar ainda mais, chegando a 401 milhões de quilômetros. Vamos pensar sobre isso. Quando a humanidade finalmente conseguir enviar uma pessoa para pisar em outro planeta, como Marte, essa pessoa estará bem longe da Terra. Na verdade, ela estará 986 vezes mais distante do que os astronautas que caminharam na Lua. Isso mostra o quão desafiador é chegar a outros mundos do nosso sistema solar. Agora imagine tentar se comunicar com alguém que está em Marte. O tempo que uma mensagem levaria para ir de lá até a Terra ou vice-versa não é apenas 1 ou 2 segundos, como quando falamos sobre a Lua. Na verdade, essa mensagem demoraria cerca de 20 minutos para viajar em cada direção. Isso significa que a comunicação instantânea, como mandar uma mensagem e receber uma resposta imediatamente, não seria possível em situações urgentes. Seria como ter uma conversa com um grande atraso, o que dificultaria bastante em casos de emergência. Quando nos afastamos ainda mais, encontramos a sonda espacial Voyager 1, o objeto feito por seres humanos mais distante da Terra. Atualmente, ela está a aproximadamente 24 bilhões de quilômetros de distância da Terra, ou aproximadamente 160 vezes a distância entre a Terra e o Sol, que é o que chamamos de unidade astronômica, ou UA. Imagine que o Sol é como uma lanterna brilhante no meio do espaço, e a Terra é um grão de poeira flutuando perto dessa lanterna. A Voyager 1 está tão distante que está 160 vezes mais distante do que esse grão de poeira. Durante sua jornada, a Voyager 1 virou sua câmera para trás e tirou uma foto muito especial. Nessa foto vemos um ponto azul bem pequeno. Esse pontinho é a Terra, o nosso lar. Pode parecer simples, mas muita gente acredita que essa é a melhor fotografia já tirada na história da humanidade. Eu acho que ninguém conseguiu falar sobre isso de uma maneira tão incrível quanto Carl Sagan. Ele disse algo assim: quando você olha para essa foto, vê um pontinho quase imperceptível, mas esse ponto é a nossa casa. Somos nós. Dentro dele
estão todas as pessoas que você conhece, todos os seres humanos que já viveram na história, a combinação de todas as nossas alegrias e sofrimentos, centenas de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e todas as presas, todos os heróis e todos os covardes, todos os criadores e destruidores de civilizações, todos os reis e todos os plebeus, todos os jovens casais apaixonados, todas as crianças esperançosas, todas as mães e todos os pais, todos os inventores e exploradores, todos os professores de moral, todos os políticos corruptos, todas as superestrelas, todos os líderes supremos, todos os santos e pecadores na história da nossa espécie viveram aqui, em um grão de poeira flutuando em um raio de sol. A sonda Voyager 1 está em uma incrível jornada pelo espaço, viajando a uma velocidade de 62 mil km por hora. Mesmo se movendo a essa velocidade, ela já ultrapassou os limites do nosso sistema solar em 2012. Ao deixar o sistema solar, entrou na região interestelar, que é o espaço entre as estrelas. Nessa parte do espaço, utilizamos uma medida especial para entender as distâncias, o ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano inteiro e equivale a cerca de 9.461 bilhões de quilômetros. A estrela chamada Próxima Centauri é a vizinha mais próxima do Sol, mas está distante de nós, cerca de 4,24 anos-luz, muito perto em comparação às outras estrelas que estão a milhares de anos-luz da Terra. Para visualizarmos melhor, vamos imaginar que a Voyager 1 estivesse indo diretamente em direção a essa estrela. Levaria cerca de 70 mil anos para a sonda alcançá-la. Em outras palavras, se você estivesse conduzindo um carro a 100 km por hora, como mencionamos anteriormente, seria necessário mais de 6 vezes a idade de todo o nosso universo para finalmente chegarmos lá. E quando chegássemos lá, a estrela já não existiria mais, e nem você. Quando nos afastamos para mais longe no espaço, conseguimos ver a nossa própria galáxia, a Via Láctea, inteirinha. Nela encontra-se a Terra bem aqui. Esse pequeno ponto amarelo representa todos os sinais de rádio que os seres humanos enviaram ao longo da história. Esses sinais são como mensagens de rádio que viajaram pelo espaço. Imagine que somos como um rádio gigante e a nossa música pode ser ouvida apenas ao redor desse ponto. Mais distante do que isso, o som da nossa música ou os nossos sinais de rádios ainda não chegaram. Fora desse ponto amarelo, aonde os sinais chegaram, os possíveis alienígenas inteligentes não teriam ideia da nossa existência. Lá é como se houvesse um silêncio total no rádio cósmico. Por mais que alguma civilização avançada tentasse interceptar algum sinal de rádio fora desse ponto amarelo, jamais conseguiriam, pelo menos por enquanto, porque à medida que o tempo passa, esses sinais viajam ainda para mais longe. Nossa Via Láctea é enorme, com cerca de 100 mil anos-luz de uma ponta a outra. Dentro dela há uma quantidade incrível de estrelas e planetas, algo em torno de 100 bilhões de estrelas e mais de 100 bilhões de planetas. Mas aqui está uma coisa interessante. Quando olhamos para o céu à noite, vemos muitas estrelas, certo? No entanto, 99% dessas estrelas que conseguimos ver a olho nu estão concentrados nessa pequena parte da nossa galáxia. Todo o resto é invisível a olho nu. E mesmo a nossa enorme galáxia, com todas essas estrelas e planetas, é apenas uma pequena parte do universo muito maior ao nosso redor. Afastando ainda mais longe, vemos o nosso conjunto de galáxias. Aqui temos 54 galáxias diferentes reunidas, formando uma espécie de comunidade cósmica. Essa união de galáxias tem um tamanho imenso, ocupando cerca de 10 milhões de anos-luz de espaço. No entanto, ao nos afastarmos ainda mais, conseguimos vislumbrar algo ainda maior, o superaglomerado Virgo. Imagine isso como um encontro de muitos grupos de galáxias, e o nosso conjunto de galáxias é apenas uma partícula pequenina nessa vastidão. Dentro do superaglomerado Virgo, encontramos pelo menos mais de 100 conjuntos de galáxias semelhantes ao nosso. A distância entre as extremidades do superaglomerado Virgo é verdadeiramente impressionante, com cerca de 110 milhões de anos-luz de espaço de ponta a ponta. Mas mesmo esse superaglomerado é apenas uma pequena parte do que chamamos de superaglomerado Laniakea. É como se fosse uma vizinhança galáctica gigante, abrigando não apenas a nossa galáxia, mas também cerca de 100 mil outras galáxias. Para se ter uma ideia do tamanho colossal do superaglomerado Laniakea, a distância
distância entre seus pontos mais distantes é de incríveis 520 milhões de anos-luz. No entanto, podemos ir além e nos distanciar até chegar ao que conseguimos observar do universo. A partir desse ponto, percebemos que até o superaglomerado Laniakea, que é imensamente grande, se torna pequeno e insignificante em relação ao todo. Essa é a parte do universo que conseguimos ver e estudar, chamado de universo observável. Imagine isso como se fosse uma pequena janela através da qual olhamos para o cosmos. Dentro dessa janela encontramos um incrível número de pelo menos 2 trilhões de galáxias. Essas galáxias abrigam uma quantidade ainda maior de estrelas do que podemos imaginar. Na verdade, há mais estrela nesse universo observável do que o número de grãos de areia que existem em toda a Terra. A distância da Terra até a beirada do que conseguimos observar no universo é de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que se você fosse viajar na velocidade da luz durante 46,5 bilhões de anos, ainda não alcançaria a margem oposta. Somando os dois lados, o universo que podemos enxergar tem um comprimento total de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Agora, a parte mais intrigante é o que existe além desse limite fora do universo observável. É importante lembrar que o universo observável é tudo aquilo que conseguimos ver com nossos telescópios e equipamentos atuais. No entanto, é totalmente possível que o resto do universo que está além desse limite seja muito maior e mais surpreendente do que sequer podemos imaginar. Pare para pensar, nós somos como exploradores em uma vasta terra desconhecida, mas nossos olhos alcançam apenas até certo ponto. A luz de lugares extremamente distantes ainda não teve o tempo suficiente ao longo da história do universo para chegar até nós aqui na Terra. Além disso, em algumas partes do espaço, a expansão é tão rápida que a luz não consegue nos alcançar, mesmo viajando à velocidade máxima permitida pelo cosmos, que é a velocidade da luz. Isso significa que existem regiões no espaço em que, mesmo que a humanidade existisse para sempre, nunca seríamos capazes de enxergar. Mesmo que continuemos explorando o universo indefinidamente, sempre haverá lugares que permanecerão um mistério para nós. Por isso, apesar de ser enorme, as possibilidades de que o universo observável seja apenas um diminuto ponto insignificante em relação ao resto são muito altas. Segundo a teoria da inflação cósmica proposta pelo Dr. Alan Guth, acredita-se que a expansão acelerada do universo começou incrivelmente rápido, cerca de 10 elevado à 37ª parte de um segundo após o Big Bang. Uma ideia interessante é que o tamanho do universo antes dessa expansão era igual à sua idade multiplicada pela velocidade da luz. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. O universo que vemos hoje é colossal em comparação ao que conseguimos observar diretamente. Para te dar uma noção, ele é 150 sextilhões de vezes maior do que a parte que podemos estudar com nossos instrumentos. Imagine um número tão grande que tem uma quantidade enorme de zeros. Tente assimilar isso por um instante. Imagine o seguinte: pense que o universo observável, ou seja, tudo o que conseguimos ver, tem o tamanho de uma pequena lâmpada. Mas agora, imagine que essa lâmpada está na verdade bem no centro de Plutão. E mais surpreendentemente ainda, que Plutão seja do tamanho real de todo o universo que existe. No entanto, estamos dentro dessa lâmpada. E essa é a única coisa que conseguimos observar. Sem perceber, estamos limitados a essa pequena lâmpada e não sabemos que existe um universo inteiro além dela. Na verdade, o que conseguimos ver é menor do que um grão de areia quando comparado com tudo o que existe lá fora. É uma situação realmente intrigante, concorda? Essas descobertas nos mostram o quão pequenos somos diante da imensidão do cosmos. No entanto, não é necessário se preocupar, pois essa grandiosidade traz consigo muitas coisas emocionantes e incríveis para explorarmos juntos. É por isso que eu te convido a deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal, para que possamos continuar a descobrir juntos novidades fascinantes sobre o universo.